Olá, tudo bem com você? Mais uma aula aqui no nosso canal, no Infogel. Vamos fazer uma aula hoje sobre informática numa prova da IBFC. Vou mostrar aqui para você, ó. Essa prova aqui foi para a Prefeitura de Vinhedo, lá em São Paulo. Se eu não me engano, é São Paulo. E essa avaliação aqui, deixa eu ampliar para você ver. Ela foi feita em 2018. 2018 é uma prova para professor de educação básica e geografia. Aí caiu nessa prova, caiu aqui a parte de informática, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou gravando, né? Porque às vezes a gente bota aqui e não percebe que não está gravando, né? Fica... Mas deve estar, deixa eu ver. Conferir só aqui, tá? Tá gravando. Então, é o seguinte, olha aqui. A parte de informática, aí caiu aqui língua portuguesa, caiu aqui também, aqui, noções de informática. Para professor de geografia do ensino fundamental 2, né? E do ensino médio também cai também. Essa prova aqui é da qual é a banca mesmo? Essa prova aqui é da banca IBFC, tá? Banca IBFC, aqui ó. Banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Vamos fazer essa prova, vamos responder a parte de informática hoje, depois a gente responde as outras partes, tá bom? Vou mostrar para você aqui que é importante você hoje fazer informática, justamente porque nas provas, seja para professor, seja para qualquer outra área, vai cair aí a matéria informática. A matéria informática ainda é importante, né? Muita gente acredita que não por causa do celular, mas é sim, é bastante importante. Então, vamos fazer aqui ó, as questões de noção de informática. E ele traz uma questão aqui falando sobre navegadores que é conhecido também como browser, né? Como browser. E eu vou pegar uma canetinha aqui para a gente dar uma riscada nessa prova e fazer esse negócio aí acontecer, tá? Vou pegar aqui a cor vermelha. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, aqui tá legal. Eu vou jogar aqui na tela inteira, né? Porque na tela inteira fica melhor para todo mundo ver. Eu vou jogar aqui na tela inteira. Deixa só eu achar aqui, lembrar onde é. Aqui, pronto. Tá aqui, ó, noções de informática. Aí vamos falar agora dessa avaliação, tá? Então, quanto aos conceitos básicos de internet, falando de internet, navegadores, que são conhecidos como browser, e correio eletrônico, analise atentamente as afirmativas abaixo e marque verdadeiro ou falso. O que você tem que saber aqui para responder essa questão? Teria que ter estudado sobre internet, conceitos básicos, conteúdos básicos de internet, estudado sobre navegadores, são navegadores. Navegadores de internet são os programas que você vai lá e digita o endereço, né? www.com.br para você acessar o site. É basicamente aquilo ali que é o browser, né? O navegador. Você teria que saber que existe o Chrome, que é o do Google, existe o Safari, que é lá da Apple, né? O Safari da Apple. Existe o Internet Explorer, que é da Microsoft, mais antigo. Microsoft substituiu pelo Edge, que é o mais novo, mais recente. E você teria que saber também que existem outros, né? Outros navegadores, como por exemplo o Mozilla Firefox. Tem outros navegadores, tem bastante navegadores, né? Tem também o Eudora, que também é um navegador. Se não me engano, posso estar enganado, mas é o Eudora. Eu já não se fala mais também, né? E também tem aí o Brave. Brave também, né? É um navegador. E aí você precisa conhecer os nomes dos navegadores e as funções deles, as diferenças entre eles, o que cada um faz, né? O que cada um tem de recurso. Ó, esse aqui mesmo, eu estou usando aqui o navegador para mostrar essa porra para vocês. Esse navegador aqui é o Edge da Microsoft. Ele tanto faz a leitura, ele faz a leitura, ele lê em áudio para a gente um texto em PDF ou uma página na internet, e ele também tem esses recursos aqui, ó, que ele abre o PDF, não precisa do Adobe Reader, por exemplo, para abrir o PDF. Então, para responder essa questão, você precisaria saber o quê? Precisaria saber desses conhecimentos de navegadores de internet, né? E aí ele mandou aqui analisar as alternativas abaixo e ver qual é a verdadeira e falsa. E aí, quando trata de navegador de internet, você vai falar de download, vai falar de upload. Ele começa com a primeira pergunta, que é a primeira alternativa. Ó. Upload é a transferência, upload
Tem upload, que é quando você manda do seu computador para outro computador. Aí é upload. Ele está dizendo que aqui upload é a transferência de dados de um servidor ou computador remoto para um computador local. Quando traz de um computador remoto para o seu computador, aí chama-se download. Upload, então ele inverteu aqui, né? Aqui seria download, ó. Download é a transferência de dados de um servidor ou computador remoto para computador local. Aí seria download. Upload é quando você manda do seu computador para um computador remoto. Você mandou uma foto para o Facebook, você fez um upload. Você salvou uma foto do Facebook no seu computador, você fez um download. Então, essa questão aqui está o quê? Ó? F. Está falso. Se ela está falsa, começou como falsa, então já elimina essa aqui. Ó. Já não pode ser essa. Segunda alternativa. Os navegadores browser têm como função principal acessar páginas de web e editar arquivo de texto. Os navegadores têm como função principal acessar a página web e editar arquivo de texto? Olha, uma alternativa meio certa, né? Porque tem a função principal acessar a página web, mas editar arquivos de texto? Claro que não. Então, essa aqui também está falsa, né? Então, se essa aqui está falsa, ó, essa aqui não pode ser. A gente já tem 50% de chance de acertar essa questão. Anexo de e-mail é sempre um arquivo de imagem. Olha, que legal, né? O que é um anexo? É quando você manda um e-mail e lá você colocou junto ao e-mail, você colocou um documento. Pode ser uma foto, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser o que você quiser de arquivo digital. É um anexo. Ele diz aqui, ó, anexo é um arquivo de e-mail. Anexo de e-mail é sempre um arquivo de imagem? Claro que não, pode ser outra coisa. Então essa questão está F, está falsa. Então aqui, ó, não tem nenhuma verdadeira, portanto essa aqui também não era verdadeira e a alternativa certa é D, tá certo? Então é isso. Vamos para a próxima questão aqui. Próxima questão fala o seguinte: no ambiente Windows, o que é o ambiente Windows? É o sistema operacional do computador, é o principal programa do computador. No ambiente Windows, os arquivos e pastas podem ter nomes variados. Nomes variados podem, porém o sistema operacional não permite criar nomes utilizando alguns caracteres específicos. Sobre este assunto, assinale a alternativa com o nome inválido. Então, será que eu posso gravar escola mais institutos? Posso gravar como aula menos incompletas? Posso salvar aqui com esse E, né? Posso salvar com esse sinal aqui, ó. Esse sinal. Será que eu posso usar esse símbolo matemático para salvar? Olha só, esse aqui ele aceita, esse aqui ele também aceita, ele também aceita com esse E, ele só não aceita, o Windows só não aceita gravar com esse símbolo matemático, né? O símbolo de maior que e menor que. Esse símbolo aí é o símbolo de maior que e menor que, um símbolo da matemática que o Windows não aceita. O que você precisaria saber para responder essa questão? Você precisaria saber quais são os caracteres problemáticos que o Windows não aceita. Por exemplo, alguns, né? O asterisco, por exemplo, ele não aceita. O Windows não aceita gravar se o arquivo tiver um asterisco. Se tiver essas barras, as duas barras, ele também não aceita. Se tiver um pauzinho também, ele não aceita esse pauzinho no meio. Se tiver também aspas aqui, ele não aceita, né? E tem mais alguns símbolos. Esses aqui são apenas alguns símbolos que o Windows não aceita gravar com esses símbolos. Você precisa saber que ao salvar um arquivo no computador, tem alguns símbolos que o Windows não permite que você utilize para gravar, tá? Alguns desses símbolos ele não permite que você utilize para gravar. Por exemplo, também o trema, né? O tremazinho, ele não permite que você utilize para gravar. Estou lembrando aqui de alguns, né? Estou olhando aqui no teclado e lembrando de alguns que ele não permite que você utilize para gravar, né? Esse também aqui, ó, que é o de porcentagem, também não permite que você utilize para gravar, tá? Então aí você precisaria ter esses conhecimentos para você descobrir que
os arquivos e pastas podem ter nomes variados. Eles podem ter nomes variados. Pode ter nomes até 256 caracteres. Mas tem alguns caracteres especiais, esses, por exemplo, que o Windows não permite que você utilize para gravar arquivos. Entre eles está esse também, ó, o sinal maior que e o sinal menor que e as barras, tá? Ele não permite que você utilize para criar um nome de arquivo, ok? Para você aprender mais sobre isso, a gente tem um curso aí na internet, tem um curso aí na udemy.com, se você quiser fazer um curso online, e temos aqui o curso presencial. Nosso telefone é o 739-8155-0279. Você pode fazer aulas de presencial e aprender tudo isso, tá? Agora, na questão 18, diz o seguinte, ó, uma rede de computadores pode ser classificada segundo a sua extensão geográfica. Uma rede de computadores, ela pode ser local, ela pode abranger aqui da minha casa até um bairro, ou de um bairro até o centro da cidade, enfim, é uma rede local. Pode ser uma rede interna, dentro da empresa. Pode ser uma rede que abranja 2 cidades ou 3 cidades, ou que abranja o país ou o mundo inteiro. Ou pode ser uma rede também só do meu ouvido aqui, do meu fone de ouvido, até meu celular que está no bolso. Isso também é uma rede chamada rede Bluetooth, né? Uma rede chamada PAN. Então tem vários tipos de rede. Por exemplo, então essa questão aqui, você precisaria conhecer o quê? De rede de computadores. Você precisaria ter um conhecimento de rede de computador para responder ela. E diz assim, uma rede de computadores pode ser classificada segundo a sua extensão geográfica, a área que ela abrange, né? Nesse sentido, analise atentamente as seguintes informações. Um exemplo clássico de uma rede de computadores tipicamente é pelo fato de abranger uma área geográfica global. Então ele está falando de uma rede global. Uma rede global, interligando países e continentes. Qual é a rede que liga países e continentes? É uma rede do tipo WAN. É uma rede WAN, né? Que é conhecida, né? O que é o WAN? O WAN é Wide Area Network. É uma rede de larga escala. Então, um exemplo clássico de uma rede de computadores tipicamente WAN é a internet. A internet é uma rede do tipo WAN, tá? É uma rede do tipo WAN. Pelo fato de abranger uma área geográfica global, a internet atinge globalmente, né? Interligando países. Aí ele pede para assinalar a alternativa completa, que completa respectivamente as colunas. Seria a alternativa a rede WAN. O que é a rede WAN? É a rede de larga escala, a rede que atinge uma área geográfica global ou muito ampla, né? É uma rede WAN. No seu roteador de sua casa aí, se você olhar, tem lá escrito WAN. Ali é onde entra a sua internet. E ali o roteador transforma a sua rede em outra rede, que é uma rede local, uma LAN. LAN é uma rede pequena, é uma rede local, dentro da sua casa. A PAN é uma rede PAN. O que é uma rede PAN? É uma rede pessoal, é uma personal area network, é uma rede pessoal, uma rede que eu uso aqui um Bluetooth, né? Eu uso aqui no meu celular, Bluetooth, ou troco informação com alguém, é uma rede PAN, Pessoal Area Network. E tem a rede MAN. O que é MAN? É Metropolitan Area Network, que é uma rede que abrange uma área metropolitana, aquela cidade núcleo com várias cidades ao redor, e aí você tem uma rede ali. É uma rede chamada Net, é, Metropolitan, uma Metropolitan Area Network. Olha aí, você precisa ter então conhecimento de navegador, conhecimento de Windows, que muita gente acha que não precisa mais, mas quando vai encarar a prova nos melhores empregos, vai estar lá esses conhecimentos sendo exigidos. Aqui, ó, no Excel, aqui já vem um outro conhecimento, ó, um programa de gerenciamento de escritório. Né? O Excel é um programa de cálculos e organização de informações. A gente tem um curso que fala sobre esses programas todos, sobre o Excel, sobre o Word, PowerPoint, o Windows. São os conhecimentos básicos de informática hoje, né? Nessa prova de professor aqui, está pedindo esses conhecimentos básicos aí. Então vamos lá. No Excel existe uma função, a função que permite converter um intervalo de células vertical em um intervalo horizontal e também
ao contrário, assinale a alternativa que indique corretamente essa função. Bom, a função aqui que converte, né, um intervalo em ele está falando assim, converter um intervalo de célula vertical em um intervalo horizontal. Vertical em horizontal. Né? O que é um intervalo? É o intervalo entre duas células, entre dois conteúdos. Essa função você precisaria saber decoreba mesmo. Né? É a função do tipo concatenar. E aqui mais uma questão que fala sobre o Microsoft Word. O Microsoft Word. O que é o Microsoft Word? É um editor de texto. Já está dizendo aqui, o editor de texto é aquele programa que você vai fazer todo tipo de documento para sua empresa, para sua casa, para sua loja, enfim, para o que você precisar. Você vai fazer, o professor, por exemplo, utiliza muito o Word para fazer provas, né, avaliações. Então, está perguntando aqui sobre o editor de texto Microsoft Word. Tem vários recursos e opções disponíveis. Dos recursos abaixo, assinale a alternativa que indica um recurso indisponível. Quer dizer, ele está procurando alternativa no Word, que é um recurso que não tem no Word. Né? Aí você precisaria conhecer a estrutura do programa. Em nossas aulas a gente fala, trabalha na teoria e na prática esses conteúdos, além da nossa apostila que fala sobre esse conteúdo, que fala sobre o Word e todos os seus detalhes. Então, nessa questão aqui da prova para professor, essa prova para professor da educação básica, professor de geografia, o professor precisaria então ter feito esse curso e conhecer a estrutura do Word, né? Conhecer a estrutura do Word. Mas se você vai trabalhar no supermercado, numa loja, se você vai trabalhar, se você é um estudante, faculdade, você precisa também conhecer o Word, porque é um programa essencial para fazer documento. E aí ele pergunta, qual é o recurso, na questão 20, qual é o recurso indisponível no Word? Recurso indisponível no Word. Será que o Word a gente pode inserir ou desenhar uma tabela no documento? Sim. Essa questão aqui está certa. Não é essa a questão. O Word permite inserir e desenhar tabelas. O Word também permite inserir gráficos para ilustrar e comparar dados. Será? O Word permite salvar o documento em formato doc ou docx? Permite. Essa aqui não pode ser. Compactar arquivos de texto para poucas páginas. Compactar arquivos de texto para poucas páginas. Será que o Word ele é capaz disso? Olha, é uma questão bem complicadinha, né? Até para a gente que trabalha na área. Porque o Word, vamos abrir o Word aqui para a gente dar uma conferida agora. Vamos ver o Word. Será que o Word permite que a gente faça isso aqui, inserir gráfico para ilustrar e comparar dados? Será? Vou abrir aqui o documento. Vou pedir aqui a função inserir gráfico. Tá vendo aqui? O Word permite inserir gráfico. Então, a única alternativa ali que não se permite, então essa alternativa B só pode ser a D. Será que o Word permite compactar arquivos de texto para poucas páginas? O que é isso? Ele faria o que então? Ele eliminaria páginas? Ele fazia uma análise do texto? Um mosquito aqui me mordendo. Então, o que acontece? Será que o Word permitiria fazer isso? Seria que resumir o texto? Claro que não, né? Então essa é a alternativa incorreta. Beleza. Finalizamos aqui essa provinha de noções de informática para professor. Veio com apenas 4 questões, 5 questões. 1, 2, 3, 4, 5 questões. Mas 5 questões onde você precisaria ter um vasto conhecimento de informática, a gente chama de informática básica. Já tem bastante conhecimento. E aí, é isso. Mesmo sendo 5 questões, pode ser as questões que definem se você vai ter um emprego ou se você não vai ter naquela prova do seu concurso que você quer. Quer aprender sobre informática? Vem aqui com a gente. Virtual, fica na rua Rui Barbosa, número 65, centro de Bicaraí. Temos um curso também na internet, online, você faz tudo online. No site da Udemy. Procura lá por Cizenando Oliveira. Eu vou deixar o link aqui embaixo nesse curso. E também você pode ligar para a gente através do 73981550279. Tanto para fazer um curso online, quanto para fazer um curso presencial. A gente está aqui para atender você à sua disposição. Para você que não curtiu o nosso canal ainda, curte aí, tá? Tem muita gente vendo o canal e não se inscreve, né?
E aí não ajuda, ajuda a gente aí. Olha só, tem aqui também, depois eu vou fazer essa prova de geografia e jogar aí para vocês, tá? Tem aqui a parte específica, né? Você vê que para professores, professor aqui de geografia caiu matemática também, né? E aqui veio conhecimentos específicos que eu vou fazer nas próximas aulas aí para você que está acompanhando aí, que gosta de conhecimento ou que vai fazer prova, alguma coisa. Obrigado por você ter assistido. Até a próxima aula. Tchau.